Bom, pessoal, olá, bom dia, boa tarde, sei lá, eu não, já esqueci como é que faz essas coisas de falar com vocês assim em aulas gravadas, mas enfim, prometi vídeo para explicar por cima o que é forcing, como forcing funciona, mais ou menos, bem mais ou menos, e aí na aula seguinte, que vai ser a aula do dia 3, a gente vai usando essas coisas que a gente vai meio que assumir que existem e a gente vai provar que a hipótese do contínuo é independente de ZFC. Então, tanto a hipótese do contínuo quanto sua negação, elas são consistentes. Então, e a gente vai fazer isso usando forcing. Então, forcing, né? Forcing, mas enfim, estou aqui, eu vou falar forcing, já aceitei. Então, a gente vai ter, essencialmente, o objetivo é, nessa aula vai ser explicar isso, o que é forcing, por que funciona, como usa. E a referência vai ser esse livro do Nick Weaver, Forcing for Mathematicians, que é esse livro aqui, tá bom? Esse livro bonitinho, pera, esse livro aqui, Forcing for Mathematicians, tá? Esse aqui é o símbolo do forcing, já a gente vai ver. E nada, tem pouquíssima coisa disso escrita no meu texto de conjuntos, porque né, eu já estava de saco cheio, mas se um dia escrever alguma coisa, eu provavelmente vou basear nesse material aqui. Mas assim, para o que a gente vai fazer, que é mais digamos assim, uma introdução muito rápida e pragmática ao forcing, a gente consegue, se a gente simplesmente aceitar as coisas. As aulas anteriores sobre modelos, essas coisas, eram essencialmente para a gente entender os enunciados que a gente vai assumir, tá? Mas, enfim, vamos lá. A, a princípio, dá para dizer que o forcing é uma técnica de construir modelos que são parametrizados por ordens. E aí para que isso? Para obter resultados sobre consistência. É consistência, para a gente tem, a princípio, dois significados. Você pode dizer que um conjunto de fórmulas ele é sintaticamente consistente se não é possível deduzir, lembra de sistema de dedução formal, que até é sintático, né? Se não é possível deduzir uma contradição. Então não existe uma fórmula tal que esse sistema deduz a partir dessas hipóteses, dessas fórmulas, dessas sentenças que formam os nossos axiomas, se não é possível deduzir uma contradição, uma coisa do tipo φ e não φ. E a gente diz que é semanticamente consistente. Pera aí, o Samuel mandou uma mensagem no WhatsApp que apareceu aí para vocês. Deixa eu silenciar o WhatsApp aqui. Bom, além do Samuel, tinha uma mensagem do Rodrigo, né? Que é da aula. Então, eu tô gravando. Aquele momento que a gente conversou no WhatsApp, era exatamente esse momento, tá? Só para você saber. Então, onde eu estava? Certo. Você tem a noção de consistência sintática, por assim dizer, e você tem a noção de consistência semântica, que é a afirmação de que existe um modelo para aquele conjunto de fórmulas. Daí, essencialmente, quando você tem o sistema de dedução que você está usando é correto, né, tem aquela noção de corretude que eu falei na aula, em algum momento na aula passada, se você tiver se as suas fórmulas, se a sua teoria for semanticamente consistente, ou seja, se ela tem um modelo, então ela é sintaticamente consistente. E se o seu sistema dedutivo é completo, como a maioria dos sistemas que as pessoas pegam para estudar é, vai valer a volta, no sentido de que se é sintaticamente consistente, então é completo. Meio que isso aqui, em algum sentido,
dá para você pensar que é um jeito de refrasear aquele teorema que eu mencionei, que é o teorema da completude de Gödel, né, que diz que uma teoria consistente, especialmente se ela tem modelo, colocar assim. Então, quando eu falar afirmações sobre consistência, é nesse sentido, tá? Que a gente está falando. Beleza. Então, esquece disso um pouquinho. A gente vai agora falar brevemente sobre a noção de relativização. Que diabo é isso? Então, quando você tem uma fórmula, a gente tinha isso na parte de teoria de modelo. Tem uma estrutura de uma certa linguagem, e você tem uma subestrutura. E aí tinha aquela questão de você verificar as fórmulas da linguagem na subestrutura com respeito à estrutura maior. Então aqui meio que é uma versão bem particular daquilo que a gente viu quando a gente discutiu o Lovenheim-Skolem, tá? Para ajudar a pegar a memória afetiva de vocês. Então quando você tem uma fórmula da teoria dos conjuntos e M é um conjunto qualquer, a gente vai denotar por φ traço M. Eu não entendi por que o meu coisa ficou assim, mas eu gostei. Ah, por causa disso aqui. Ah, tá. É legal esse jeito de riscado do Shona. Enfim, mas não gostei tanto. Ah, a gente vai denotar por φ traço, esse traço vertical, com esse subíndice M, a fórmula que é φ, só que os quantificadores, as variáveis que aparecem na sua fórmula, tudo que estiver quantificado, a gente vai acrescentar a restrição de que está em M. Então, se você pegar, por exemplo, essa fórmula φ aqui, para todo x, para todo y existe z, tá? Que para todo w pertence a z, se somente c, x igual a y, ou z igual a x ou z igual a y, que se você parar para pensar um pouco, é o axioma do par. Essa fórmula, quando você, a relativização dela num conjunto M seria assim: para todo x em M, para todo y em M, existe um z em M, tá ok? Para todo w em M, pipipi, popopó. Tá? Então você está simplesmente restringindo o quantificador, as coisas, a, as variáveis. Você está acrescentando isso de que você pede essa condição de que pertence a M. Então, em algum sentido, do ponto de vista linguístico, é como se eu estivesse acrescentando esse M. O negócio ainda está com esse símbolozinho aqui, cara. É como se eu estivesse acrescentando este Mzinho aqui, como se for como uma constante da linguagem. E aí agora, além de coisas dessa forma aqui, x pertence a y, x igual a y, além dessas fórmulas atômicas, aliás, aqui, pelo que a gente tinha combinado, tinha que ser assim, né? Isso. Além dessas fórmulas atômicas, a gente também vai ter fórmulas desse tipo aqui, por exemplo. Porque agora isso é uma. A gente está acrescentando isso como uma constante, e aí portanto, é um termo, e aí a gente quer, a gente vai ter essas expressões, essas fórmulas atômicas vão ter que constar isso aqui também, tá legal? Então, essencialmente é isso, relativização. Você pega uma fórmula que falava sobre conjuntos soltos no universo e agora você está restringindo ela a falar de conjuntos que estão em M. Quem é M? Algum conjunto que você fixou. Ok. Agora, uh, observa que você dizer que uma fórmula relativizada em M é verdadeira é essencialmente, na linguagem que a gente estava vendo nas semanas anteriores, é essencialmente você dizer que M, enquanto estrutura da linguagem da teoria dos conjuntos, satisfaz a fórmula φ. Porque aí você está essencialmente obrigando que as variáveis
que pertencem ao escopo da fórmula, elas sejam valoradas por coisas que estão nesse N. Então isso é só um jeito diferente de escrever isso que a gente já tinha visto. Ok, bom, é bem baby steps. Porque agora eu vou falar para vocês de um negócio que é bem estranho. Ele lembra, em algum sentido, aquele teorema de Lovenheim-Skolem, aquele paradoxo, aquele negócio lá que a gente tinha falado. Mas ele é num contexto mais específico. Tem vários canhões aqui que eu não vou falar. Não vou falar de lema de colapso de Mostolsky. Uh, não vou falar entrar em isomorfismo de epsilon estrutura. O que importa pra gente é onde a gente vai usar esse negócio. Mas enfim, reflexão, quando se forem estudar isso, vocês vão ver em algum lugar, reflection theorem, é esse negócio aqui, que a rigor não é um teorema, e já vou explicar porque ele é um metateorema. Muitas coisas que a gente vai discutir, né, nesse vídeo são metateoremas, e a gente de fato vai estar trabalhando em alguma metateoria, que é onde, digamos assim, seria o ambiente formal onde a gente está estudando a teoria dos conjuntos. Tá? Então, eu quero evitar entrar nisso tanto quanto possível, porque é uma primeira conversa. Então, numa primeira conversa você vai ficar confuso mesmo, e assim. Esse é o tipo de coisa que dificilmente você vai entender a primeira vez que você vê. E tá tudo bem. Mas a ideia é que você fique, para cada fórmula que você fixa uma fórmula do teoria dos conjuntos. Okay? Então, fixada essa fórmula, vai existir um conjunto M, a gente consegue provar, uma vez que a gente fixou essa fórmula, existe um conjunto M que é transitivo e enumerável. Esse transitivo é aquele transitivo da definição de ordinal. Se x pertence a M, então x contido em M. Então, você consegue provar isso para qualquer fórmula. Tá? Só o que eu quero chamar a atenção é que essa afirmação que eu fiz, a gente consegue provar isso para qualquer fórmula, é uma afirmação que está sendo feita do lado de fora de VFC, na metateoria. Porque, lembra, a gente não pode quantificar sobre fórmula. A gente só. Fixado uma fórmula, eu posso fazer. Então, digamos assim, em VFC, eu provo isso para cada fórmula. Então, é como se para cada fórmula eu demonstrasse esse teorema. A demonstração disso acontece em ZFC, mas quando você olha essa afirmação maior, para todo φ, para toda fórmula φ existe essa coisa não está sendo feita em ZFC. Você teria problemas graves se isso tivesse sendo feito lá. A gente ia ter umas contradições muito loucas, mas não quero entrar nesse mérito, tá? Mas essencialmente isso diz que uh, você vai ter um conjunto M transitivo enumerável, tal que essa fórmula que você pegou, ela vale, é verdadeira, se somente se ela é verdadeira relativizada em M. Tá? Então, esse teorema é muito forte porque ele essencialmente diz o seguinte: fixa, pega qualquer, você pode tirar como consequência disso, você pega qualquer conjunto finito de teoremas de ZFC. Pega instâncias finitas dos axiomas, por exemplo. Você vai conseguir um conjuntinho pequeno em algum sentido, que é infinito, enumerável, ele é transitivo, onde essas coisas que você pegou são verdadeiras. É quase, quando você extrapola, e aí é onde vai entra aquela questão, o que eu falei que podia ser paradoxal, é, às vezes dá até a impressão de que você fala que, então eu posso extrapolar e dizer que eu provo em ZFC que qualquer conjunto finito de axiomas de ZFC tem um modelo. Em algum sentido sim. Então, pelo teorema da compacidade, eu mostrei que ZFC tem um modelo. Não. Não, porque você não mostrou em ZFC que para qualquer conjunto finito de fórmulas existe um modelo. Mas você, para qualquer conjunto de fórmulas finito, mostrou em ZFC que existe um modelo. A sutileza está onde você coloca
onde você está quantificando as fórmulas, tá? Mas de um ponto de vista metateórico, isso diz para gente que modelos transitivos enumeráveis, em certo sentido, bastam para você estudar questões sobre modelos de ZFC, certo? Com isso em mente, a gente consegue fazer o seguinte armengue com esse prova com esse princípio com esse teorema da reflexão, esse metateorema da reflexão. A gente consegue criar um sistema axiomático auxiliar, chamado de ZFC+. Nesse ZFC+, além dos, do símbolo de relação binária do pertence, você vai ter uma letra, vai ser uma constante, então operação zero área, vai ter uma constante m. Aí, o que vai ser esse ZFC+, nessa linguagem nova? Você vai pegar todos os axiomas de ZFC que você já usava, beleza? Pega todos eles. Todos aqueles infinitos axiomas, os esqueminhas, seguinte. Agora, além desses axiomas, você vai acrescentar um outro, que é essa constante é enumerável e transitiva. Especificamente, a ideia é você vai escrever a fórmula do que seria um conjunto que interpreta essa variável ser um conjunto enumerável e transitivo. Você abre toda essa definição e coloca isso como axioma. E depois, para cada axioma de ZFC, você vai acrescentar como axioma de ZFC+, a versão relativizada dele a M. Então, essencialmente, em ZFC+, o que você está falando é que você está trabalhando com teoria dos conjuntos usual, ZFC, e um axioma extra. E esse axioma extra diz o seguinte: existe um modelo transitivo enumerável para ZFC. Veja, isso não é perigoso no sentido de que a ZFC está provando a própria consistência de ZFC, nada disso. Mas é aquela coisa que a gente discutiu sobre incompletude de Gödel. Eu não posso. ZFC não pode provar sua própria consistência. ZFC não pode provar que tem modelo. Isso não significa que a gente não pode assumir. Então, se você assume a consistência de ZFC, você não consegue, a partir disso, uh, você não vai chegar necessariamente num problema. Tá? O problema seria se você assumisse se você assumisse a consistência de uma coisa mais fraca, talvez, e com isso provasse a consistência de ZFC, e com o ZFC você conseguisse provar a consistência dessa coisa mais fraca, aí você teria um problema. Mas aqui a gente não tem nada disso. Então, aqui, uma vez que a gente faz isso, o interessante para a gente é o seguinte, que também não é exatamente um lema, mas é um metalema, é um lema que a gente faz olhando de fora, olhando para a teoria. Então a gente está na metateoria discutindo sobre a teoria. Seria o seguinte: se ZFC é consistente, então ZFC mais também é consistente. A ideia dessa prova, essencialmente, é usar o teorema da reflexão da seguinte forma, que isso tem feito naquele livro, mas por alto, né? Vou colocar aqui esboço. Só tem 19 minutos de vídeo ainda, tá bom. Esboço. Se ZFC fosse inconsistente, então é porque haveria uma demonstração para uma contradição a partir dos axiomas de ZFC+. Tá? Você conseguiria uma demonstração desse bagulho. Só que
Os axiomas de ZFC+, se a gente olhar de volta, são os axiomas de ZFC, mais o axioma que diz que M é uma coisa, é um conjunto que é numerável e transitivo, e a outra que diz que esquemas de axiomas dizendo que M vai ser um modelo para ZFC clássico, tá? Então, se você olha, se como que letra eu coloco? Vou usar essa aqui. Se se tivesse, se tiver essas coisas aqui, ó, tá? Suponha que essas aqui, até essas sejam as instâncias de axiomas relativizados que você usou para mostrar a sua contradição em ZFC+. Então, porque sendo uma demonstração você usou só finitos. Essencialmente, ah, o que você consegue fazer é, uma vez que esses φ1 até φn são originalmente axiomas de ZFC que você só relativizou, quando você, quando você pega a conjunção deles e olha isso com uma sentença, com uma fórmula, isso vai ser algo que é verdadeiro em ZFC. Então, pelo teorema da reflexão, existe um conjunto M transitivo enumerável que satisfaz a versão relativizada desses. Onde eu estava? Aqui. Satisfaz a versão relativizada desses caras. Deixa eu. Suponho que seja N essa coisa que eu falei. Então, satisfaz a conjunção dessas sentenças aqui relativizadas a esse N. Só que agora, essencialmente, o que você está fazendo é verificando, quando você olha como isso é verdadeiro em N, que é um conjunto uh, do seu universo verdadeiro, meio que o que você consegue fazer é pegar essa demonstração que você tinha por uma contradição em ZFC mais aqui e transformar numa contradição em ZFC usual. Mas então, se ZFC fosse consistente, você não teria como ZFC mais ser inconsistente, porque essencialmente esse tipo de argumentozinho, usando o metalema da reflexão, é que você consegue pegar uma contradição em ZFC+, se existir, e transformar ela numa contradição em ZFC usual. Então, se o ZFC é consistente, em ZFC+, não pode haver inconsistências, ou seja, é consistente também. Tá? Então, isso tudo a gente usa para provar esse metateorema, que é, digamos assim, a coisa que vai estar nos bastidores garantindo que as coisas que a gente vai fazer com forcing são legítimas. Tá? Se em ZFC+, a gente conseguir definir um conjunto N onde uma certa fórmula φ é verdadeira relativizada, e além dessa fórmula φ, todos os axiomas de ZFC forem verdadeiros relativizados a esse conjunto N, então, se o ZFC for consistente, se a axiomática de ZFC é consistente, então quando você pegar ZFC mais essa φ, também vai ser. Então veja, essencialmente a gente está usando esse ZFC+, que é teoria dos conjuntos, mais a hipótese de que existe um modelo transitivo enumerável, a gente vai usar esse cara como um meio termo, um rascunho, onde a gente consegue construir conjuntos que vão ser outros modelos, por conta disso aqui, onde a gente consegue verificar, além de ZFC, a gente consegue verificar outras fórmulas. Quando essas outras fórmulas
Se a gente consegue verificar nesses modelos, então elas não são consistentes com os FC+, elas são consistentes com os FC que a gente tinha. Então é como se a gente estivesse momentaneamente fingindo que existe um universo para conseguir fazer as contas, mas depois ele tira e sai. Porque assim, essencialmente, e essa é a dificuldade, talvez, de entender a delicadeza dessas coisas, isso não, os resultados que a gente obtém com forcing são resultados sobre teorias. Então, é, o que a gente estuda são fórmulas. Então a gente não está querendo saber, eu não quero saber, eu não estou tentando provar a hipótese do contínuo ou negar a hipótese do contínuo. O que eu estou tentando fazer é ver se a hipótese do contínuo, enquanto afirmação, ela é ou não compatível com outra fórmula. Então parece que a gente está estudando teorias dos conjuntos. A gente está estudando, é, ou melhor, a gente não está estudando conjuntos, a gente está estudando efetivamente a teoria dos conjuntos. Então, nesse ponto onde a coisa vira um Ouroboros, né? Aquela cobra que morde o rabo, mas assim, não foi eu que pedi para vocês se matricularem, né? Então, ema, mas vamos prosseguir. Então, de agora em diante, talvez, espero, a coisa ficar um pouco mais palpável. O que veio antes estava estranho, esquece por um tempo e só assuma o seguinte: a gente vai aceitar que existe um conjunto M que é transitivo enumerável, aqui, transitivo e enumerável, e que ele modela as FC. Ah, mas eu, isso não dá problema? Finge que não. Finge que não. Ah, eu nem entendia por que não dava problema, por que dava problema antes. Então, melhor ainda. Só aceite isso aí. Então, você tem um mini universo. Pensa assim. Tá? Não vai ser tão horrível pensar assim. Tá? Primeiro a gente aprende a falar, depois a gente aprende a escrever. Vamos nos acostumar com os conceitos que estão envolvidos aqui. Então, o M é um modelo para VFC, e aí é onde essas sutilezas que são importantes a gente pegar. Como é um modelo para ZFC, em ZFC, quando a gente lá no começo do curso, a gente viu lá que existe ômega, existe conjunto dos naturais, existe conjunto das partes naturais, existe o Aleph 1. A gente discutiu isso tudo sem pensar em um modelo para ZFC. Agora, se M é um modelo, significa que em M existem, por exemplo, três elementos, A, B e C, tais que o A faz em M o papel de ser o conjunto dos naturais. Quando você pega a demonstração que é o conjunto dos naturais é isso aqui usando esse axioma. Quando você repete isso no M, já que o M é um modelo e você pode fazer isso vai te dar um elemento do conjunto M que M acredita ser ômega. Da mesma forma, vai ter um outro cara que M acredita ser o conjunto das partes de ômega, e vai existir um outro objetozinho, um outro elemento C, que M acredita ser Aleph 1. Então, essa notação aqui é para, digamos assim, denotar, quando eu estou colocando esse expoente M, é para denotar que é aquilo que M acredita ser o que está na base dessa expressão. Bom? E aí a primeira pergunta natural para a gente começar a sentir as sutilezas dessas coisas é: quem são pra gente esses caras? Quem é Azinho, Bzinho e Czinho? Quem são eles na fila do pão? Então, ó, M é transitivo. Então vale esse negócio de que X pertencer a M, então X está contido em M. E cuidado para não pensar que vale a volta, tá? Não é verdade que se X está contido em M, então X pertence. Não. Agora, se você pegar a fórmula, considera a fórmula que diz o seguinte: para um certo y é transitivo. Y qualquer. Se agora você pegar um x em m,
e considerar a versão relativizada da fórmula ser transitivo, que é, no fundo, é, é isso aqui, né? Z pertence a Y, implica Z contido em Y. E essa Z contida em Y, a gente pode inclusive abrir ela como sendo outra coisa, né? Essa outra aqui é para todo Wzinho, Wzinho pertence a Z, implica Wzinho pertence a Y, tá? Então pega essa fórmula. Quando você relativiza ela para M, ela seria você dizer o seguinte: o que é o Y, o que é um bichinho ser transitivo segundo a forma relativizada? É para todo W que pertence, você pedir que para todo W que pertence a irmão, se W pertence a Z, então W pertence a Y. No caso, você troca Y por X, seria essa versão para X. Mas como o seu modelo M é transitivo, você abrir aí para fazer essa continha, você vai ver que o X ele é transitivo, ele satisfaz a fórmula para ser um conjunto transitivo fora de M, ou seja, para a gente ele é um conjunto que é transitivo, se e somente se ele é transitivo em M. Porque, vamos lá, de novo, ser transitivo é todo elemento do X é subconjunto do X. Então, se o X é transitivo em M, o que a gente está falando aqui, todo elemento do X que está em M é subconjunto do X. Só que como o próprio M é transitivo, todo elemento do X também é um elemento do M. E por ser elemento do M está contido. Então quando você faz essas coisas todas, você vê que as testemunhas, por assim dizer, para que o x fosse verdadeira, para que o x fosse transitivo, essas testemunhas já moram no M. Então, uma coisa é verdadeira nesse modelo, essa afirmação é verdadeira dentro do modelo, se somente se é verdadeira fora. O nome disso é dizer, a gente diz que a sentença ela é absoluta. É, independe do modelo que você está olhando dentro ou fora. Tá? E aí, isso é extremamente importante que ele seja transitivo, o modelo. Então, a gente tem isso. Agora, o mesmo tipo de argumento, você consegue perceber que a expressão dizer que a fórmula que expressa que um conjunto Y é bem ordenado pela relação de pertinência, isso também é verdade dentro do modelo, sem somente ser verdade fora. Então, quando você junta essas duas coisas, você percebe que ser ordinal em M é a mesma coisa que ser ordinal fora de M. Portanto, todas as coisas que esse modelo que a gente pegou, todas as coisas que ele acredita que são ordinais. A gente sabe que são ordinais. Então, ele não tá sendo enganado, por assim dizer. São ordinais mesmo, justamente porque o modelo é transitivo. Então, em particular, se você pegar a fórmula que diz que um cara é o menor ordinal limite, essa fórmula também é verdadeira tanto dentro quanto fora. Então, quem é o menor ordinal limite? São os naturais, o diferente de zero. Então, a coisa que M acredita ser ômega é de fato ômega. Ou seja, o conjunto dos naturais pertence a esse modelo. Bem, mas não vai ser sempre assim. Porque, por exemplo, a gente sabe que se a gente pegar agora o conjunto das partes dos naturais, é não enumerável. Só que, como a gente tem, aqui eu escrevi isso, mas antes a gente tem isso. Como a coisa que M acredita ser o conjunto das partes dos naturais, como isso tem que ser um elemento do modelo, alguém que mora lá,
Então, em particular, essa coisa está contida, justamente porque o M é transitivo. Só que o M é enumerável. Então, como a gente sabe que o conjunto das partes o verdadeiro é não enumerável, segue que a coisa que M acredita ser o conjunto das partes de ômega não pode ser o verdadeiro conjunto das partes de ômega. Porque não tem espaço para colocar todo mundo lá. Porque o conjunto das partes é grande demais para caber num conjunto enumerável. Tá? Então, se a gente pensar um pouquinho, o, dado que a relação de estar contido ela também é absoluta pelo M, por conta do M ser transitivo, para gente que está do lado de fora de M, a coisa que M acredita ser o conjunto das partes dos naturais é formado por todo elemento do modelo que está contido nos naturais. Então a gente está essencialmente está pegando todos os subconjuntos que estão no modelo. E de fato, se você parar para pensar, é o que poderia ser. Já que do ponto de vista de M, M é tudo que existe, todas as coisas de M são todas as coisas que existem, você só pode pegar. Você quer pegar todos os caras que estão contidos. Beleza. Mas aí você pega todos que estão contidos e que pertencem ao M. Pronto. Da mesma forma, se você olhar quem é o Aleph 1 em M, Aleph 1 é um ordinal, em particular. Ah, é um cardinal, é um ordinal, tudo bem. Aleph 1, definição de Aleph 1, é o primeiro ordinal não numerável. O problema é que, ok, é um ordinal. A gente sabe que ser ordinal do lado de fora, pra gente, é a mesma coisa que ser ordinal do lado de dentro. Porém, M, de novo, é numerável. Então, esse ordinal, seja lá o que o M acredita que é o Aleph 1, é um ordinal que pra gente é enumerável. Para ele, não. Isso significa o quê? Significa que a função, ou as funções que existem entre esse ordinal que está em M e os naturais, as funções que testemunham que existe uma bijeção entre esse ordinal e ômega, essas bijeções moram fora de M. E aí M não sabe que, just, que esse bagulho ele é não, que esse bagulho é numerável, justamente porque a testemunha não está lá dentro. Então, para ele, do ponto de vista dele, isso é um conjunto não numerável. Então, você reflete um pouco sobre isso, segue que o Aleph 1 no modelo é o menor ordinal que aparece no modelo que não tem bijeção com os naturais no modelo. Tá? Essa bijeção tem que existir porque, olhando do lado de fora, o M é enumerável e então esse cara é no máximo enumerável, então essa bijeção tem que existir, essa função bijetora. A questão é que essa função não existe dentro do modelo. Ok? Aí agora vem a grande sacada. Partes dos naturais, olhando do lado de fora, a gente vê que o que M acredita que é o conjunto das partes dos naturais e o que M acredita que é o Aleph 1, essas duas coisas são inumeráveis. Então, num primeiro momento, a gente olha isso e fala: ah, então se eu quiser mostrar que a hipótese do contínuo é verdadeira, eu estou aqui do lado de fora, eu estou vendo que tem uma objeção entre essas duas coisas, eu só preciso pegar essa objeção e enfiar no modelo. E acabou o problema, acabou a conversa. Sim e não. Sim, porque no fundo a ideia é essa, mas não porque não é tão simples. É o mesmo problema que acontece com um polinômio. Você quer. Você tem um anel. Aí você quer acrescentar uma variável nova. Você quer acrescentar um elemento novo, um xzinho. Vai simplesmente fazer o anel unido com x.
Isso não é um anel. Você tem que, você tem que definir como vão ser essas operações. E, em geral, a não ser que você tenha algumas relações em mente, você vai acrescentar, além desse elemento novo, todas as combinações possíveis de como seriam as operações entre os elementos que já estão no anel e esse elemento novo. Você estende o anel para o anel de polinômios com base nisso. Então, quando você pega uma função que não está no modelo e enfia no modelo, isso não vai ser um modelo, porque agora, se essa coisa está num novo modelo, todas as operações entre conjuntos que você poderia fazer entre esse cara e os que já existiam, elas têm que estar nesse modelo novo. Então você vai ter que estender isso de alguma forma. Mas o problema não é só isso. O problema é que, beleza, supõe que você consegue resolver esse problema. Ah, eu já vi como que eu faço para. Eu vi que é possível, dado um cara que não está no modelo, enfiar um outro cara e vai ter o menor modelo que contém o modelo anterior desse cara. Beleza, tudo bem. Só que agora, legal, você tem um modelo novo que estende o modelo anterior. E agora, nesse modelo novo, existe uma objeção entre essa coisa e essa coisa. Beleza. Provei que existe um modelo onde vale a hipótese do contínuo. Não, você não provou isso. Porque a objeção existe entre esse conjunto e esse conjunto. Esses dois, esse conjunto era o que M acreditava que era o conjunto das partes de ômega. E esse era o que M acreditava que era o LF1. Só que quando você estendeu, você pode ser que nesse novo modelo N não acredite que isso seja o conjunto das partes de ômega. E muito provável, e não seria estranho se o N também não acreditasse que esse cara é uma é uma é um ordinal que não é um LF1, que é numerável, por exemplo. Porque você acrescentou uma objeção entre esses dois. Ótimo. Mas pode ser que, via as operações entre conjuntos que você pode fazer, acabou surgindo também uma objeção entre esse cara e os naturais. Acabou, perdeu a graça. Então você não pode simplesmente pegar um modelo que tem as coisas que você tem, os conjuntos que você gostaria e achar que isso por si só já vai resultar. Você precisa controlar, precisa ter alguma forma de controle de como esse modelo novo vai se comportar em relação ao velho. Né? É essencialmente isso aqui que eu escrevi. Tipo, a gente não tem garantia de que as coisas que modelavam uma certa coisa ainda modelam no modelo maior. E é aí que entra o forcing. Tá? Ah, ok. Aqui, já aviso. Eu vou seguir o livro do Nick Weaver, mas se alguém um dia resolver estudar forcing direitinho e tal, vocês vão ver com outra linguagem. Por exemplo, se vocês usarem, não dá pra ver aí, o IECão vai usar a linguagem essencialmente padrão, que usa filtro, usa ordem parcial, usa pipipi, popopó. Só que o Nick Weaver, como ele quis fazer um negócio bem mais direto e sem muita enrolação para pessoas que não são especialistas, ele simplificou muita coisa. Eu vou simplificar ainda mais, com risco de estar errado, mas enfim. Então, só dei esse alerta. Porque onde no forcing, nas abordagens duais de forcing, a gente tem uma ordem parcial, a gente vai ter meramente um conjunto, P. E a ordem parcial vai ser, nesse caso, vai ser a própria inclusão. Tá? Então, a gente vai ter aqui, peraí, eu cliquei em alguma coisa errada. Pronto, voltou. Então, fixado um conjunto P, a gente vai dizer que um Qzinho e Pzinho pertencem a esse P, tá bom?
Qzinho estende P e Pzinho está contido em Q. Tá? É até razoável. A gente vai dizer que P e Q são compatíveis se existe uma extensão comum, se existe um Rzinho em P que contém ambos. Também é razoável. E a gente vai dizer que um subconjunto de P é denso se para todo Pzinho existe um cara no denso que estende P. Na aula passada que eu falei do aquele teoreminha sobre os racionais, o denso era para todo Pzinho pertencente a P, existe um D pertencente a D, tal que o D é menor ou igual que P. Mas se você parar para pensar lá, a relação de ordem que a gente tinha colocado era da inclusão reversa. Então, no fundo, isso aqui é só uma versão um pouco mais honesta do que a gente já tinha visto na aula passada. Tá? Então, um bagulho dessa forma a gente vai chamar de noção de forcing, já já. Mas o importante aqui é essa coisa. Um subconjunto de P a gente vai dizer que é um ideal se ele for fechado para baixo e quaisquer dois elementos de G forem compatíveis. Isso aqui, quando a gente troca a orientação das ordens, é essencialmente a definição de filtro, tá? Que é o que em geral a gente vê quando estuda force. A gente vê essas coisas na linguagem que deixa essa coisa escrita em termos de filtro, mas é a mesma coisa, a menos de dualizar, trocar a ordem das setinhas. Então, um subconjunto é um ideal ser fechado para baixo, eu já ia fazer com coisa de filtro, fechado para baixo e quaisquer dois elementos de G são compatíveis. Certo. Isso é uma noção de forcing. E agora a gente tem esse teorema. E aí é onde a parte do modelo ser enumerável vai ser importante. Se eu pego uma noção de forcing que pertence ao modelo e eu pego um P0 que pertence à noção de forcing, então vai existir um ideal contido em P com a propriedade de que esse P0 pertence ao ideal e o ideal intercepta todo o denso de P, mas intercepta todo o denso de P que pertence ao modelo. E isso aqui, se vocês pararem para pensar, é o teorema de Rasiowa-Sikorsky que eu provei na aula passada. E aqui, por que a gente consegue provar isso? Pelo seguinte, qual é o tamanho de M? É enumerável. Então, qual é o número máximo de densos que existem nessa ordem que pertence, nesse conjunto P? Que pertence a M, no máximo enumerável. E o que o lema de Rasiowa-Sikorsky dizia? Se você pega qualquer família de densos, lá era filtro, mas aqui a mesma demonstração vai funcionar, vai existir um ideal que intercepta todos esses caras enumeráveis. Acabou. Então vai existir um cara assim. Um cara assim a gente vai chamar de ideal genérico. Nas referências usuais, filtro genérico. Tá? Certo. Tá quase acabando. Porque agora a parte mais mística de forcing tem a ver com a definição dos nomes. Que, traçando um paralelo com álgebra, é o análogo de polinômio. A definição de nome é ruim. Ela é uma definição recursiva, porque as operações entre conjuntos, no fundo, elas têm a ver com a pertinência. E a pertinência é uma coisa recursiva, né? Você tem um conjunto que tem um conjunto que tem um conjunto. Então, a definição desse negócio é chatinha. E apresentar ela direitinho só faria sentido se a gente fosse entrar a fundo e provar as coisas de força. Como a gente só quer entender por alto como funciona, uma primeira exposição ao assunto, vou fazer um montão de exposição. Então, se você fixa uma noção de força em que está no seu modelo M, a gente vai acreditar que existe um conjunto, eu vou denotar de NPM, então é um conjunto que depende da noção de força e do modelo,
cujos, vou colocar aqui, ele tá contido no modelo, então todas as coisas que pertencem a esse conjunto NPM também estão em M, tá? Veja, esse NPM não pertence ao modelo, ele está contido. Os elementos do NPM são o que são as coisas que a gente vai chamar de p-nomes. São os nomes para coisas. Essencialmente, se você tiver, a ideia é que um nome, um p-nome, ele é como se fosse uma função. Ele é uma função que você consegue valorar. Valorar como? O que entra como valor? Você valora ele pegando subconjuntos da sua noção de force. Então, para cada G contido em P, se tal é um nome, você consegue associar uma coisa que a gente chama de tal G, que é, que é um conjunto. E essa coisa pode ou não estar em M. Então, é uma coisa que, quando você valora, pode escapar do seu modelo original. O que é muito bom, porque a gente quer usar essas valorações para estender o modelo original. Então, fixado um G contido em P, a gente vai denotar dessa forma, que lembra muito coisa de álgebra. M de G vão ser, vai ser o conjunto formado por todas as valorações dos nomes nesse G que você pegou. E aí o que dá para mostrar? E não é fácil. Você mostra que se o G que você pegou aqui no começo ele é um ideal genérico da sua noção de forcing, então o M está contido em MG, ou seja, secretamente isso aqui está falando que para todo X que pertence a M, existe um, um nome tal que quando você faz a valoração desse nome pelo G, isso dá o carinha que você tinha pegado. Pensa que é como se fosse um polinômio constante, né? E, além disso, o próprio G, o próprio ideal, vai ser um elemento desse M de G. Em geral, quando a sua noção de forcing ela satisfaz umas condições de não trivialidade, a gente mostra, inclusive, que o G é uma coisa que não pertence, que não pode pertencer ao M. Então, esse MG é de fato uma coisa que está aumentando o modelo com o qual você começou. Mas a gente só precisa ir aceitando isso. Com isso, eu posso definir para vocês o que é a relação de forcing, finalmente. A relação de forcing vai fazer o seguinte: ela, ela é essencialmente essa coisa. A gente vai dizer que para uma fórmula φ e φ fórmula de FC, φ fórmula de conjuntos, vou colocar aqui fórmula de FC, e tal 1 até tal n nomes. Um elemento do forcing, da noção de forcing P, a gente vai dizer que ele força a fórmula, ele força esse negócio aqui com esses nomezinhos, strictamente C, para qualquer ideal genérico que você pega que contém o Pzinho, for verdade que o Mg satisfaz a fórmula φ, trocando tal 1 até tal n por tal 1 g tal mg. Simplesmente se você valora as coisas usando a valoração dos nomes. De novo, isso não é trivial mostrar isso. Em algum sentido isso parece extrínseco, mas é possível com muita dor e sofrimento você pega e consegue expressar isso de, completamente dentro do M. Tem como você reescrever essas coisas? Tem como você escrever estruturas dentro do M que codificam
essa coisa. E aí, de fato, por mais que pareça que para eu dizer se P força ou não uma coisa, parece que eu tenho que ir para fora do modelo, tem como você perceber se isso acontece ou não dentro do modelo. Mas do ponto de vista do uso, o importante é que essa coisa do lado de dentro do modelo, em algum sentido, fala das coisas que acontecem fora. E aí, o teorema fundamental é que, em geral, esse MG que você construiu com as valorações dos nomes satisfaz uma fórmula da teoria dos conjuntos, satisfaz uma sentença. Se somente se existe um P na sua noção de forcing que força essa fórmula. E aí, isso, em certo sentido, é o que permite para a gente controlar quais coisas serão ou não verdadeiras no modelo. Então, o... e com isso, a gente vai e mostra essa coisa aqui. Que esse MG, quando você tem G, um ideal genérico, ele satisfaz pelo menos ZFC. Então, que a gente. E o Kiko disso tudo? Como que eu uso essas coisas? Que aí vai ser o que a gente vai fazer na semana que vem. A gente vai, essencialmente, pegar conjuntos bem a gente vai, supondo que tem um modelo transitivo enumerável, a gente vai pegar, num modelo transitivo enumerável, conjuntinhos P bastante específicos. Cadê? A gente vai pegar duas noções de force. O que vão ser noções de force? Secretamente, uma ordem parcial. Tipo o que a gente fez na aula da semana passada, para mostrar a existência de bichos. A gente pegou um conjunto de funções parcialmente definidas. E aí, supondo que existe um, um ideal genérico, que a gente pode supor por conta disso, a gente vai ver que esse ideal genérico, em algum sentido, vai induzir para a gente funções que, para uma certa noção de forcing, essa função vai dar para a gente uma bijeção entre o que o modelo acredita que é o conjunto das partes e o que o modelo acredita que é LF1, e no outro vai fazer uma objeção entre o que o modelo acredita que é partes de ômega e o que o modelo acredita que seja Aleph2. Então, por meio dessas duas noções de forcing, a gente vai conseguir um modelo onde vale a hipótese do contínuo e outro onde não vale. E tudo isso vai ser extremamente mais fácil do que entender por que funciona, porque vai ser essencialmente continha com função, uns truquezinhos de olhar a interseção. É, é, é assustadoramente mais fácil você fazer as continhas sabendo que funciona do que você provar, ou às vezes até entender por que funciona. Mas isso a gente vai fazer na próxima aula. Tá? E aí, é claro, a gente tinha esses problemas aqui, né, que eu não falei como resolvem eles, que são, cadê? Esse problema. Por que nesses modelos novos que a gente vai construir, essas coisas vão ser mantidas? Por que o Aleph1 do MG vai ser igual ao Aleph1 do M? Poderia não ser. Mas quando você usa noções de forcing com propriedades especiais, essas noções de forcing garantem que coisas especiais acontecem. Essas coisas permitem que você controle. E aí, em geral, são nesses resultados que dizem o que essa noção de forcing precisa ter, que faz falta você entender um pouco melhor como que é a definição de nome, como que você usa essa relação de forcing aqui com mais cuidado, esse teorema fundamental. Só que se a gente simplesmente assumir essas coisas, a dificuldade cai, digamos assim, 80%. Tá? E é isso que a gente vai fazer. Infelizmente,
fazer um curso de Forcing direitinho é uma coisa que demanda um curso inteiro, na minha opinião, tá? Então, assim, eu tô falando disso de Forcing porque tava em mente, tinha lá, Forcing, além de todas as outras coisas, mas, enfim, é isso. Deu 1 hora cravada agora. Bom, acho que se agora vocês assistirem isso em velocidade meio, talvez dê para digerir um pouco mais. Mas de qualquer forma, é isso. Falou. Até semana que vem. Bom São João, etc, etc. Ah, São João já passou. Enfim, bom santo. Tchau.